Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos. Nós vamos dar sequência agora na segunda parte do vídeo a respeito dos mercadores expulsos do templo. Nós fizemos uma primeira parte, onde fizemos alguns comentários introdutórios, e agora nós vamos entrar na parte essencial, nessa segunda parte deste vídeo, a parte essencial que está por detrás da parábola. Então, só para que nós possamos repetir o que já dissemos lá na primeira parte, essa história aqui não aconteceu na sua literalidade, porque parábolas são figuras, né, que foram assim criadas, no caso aqui por Jesus, como instrumento, como uma ferramenta didática de comunicação, para passar uma mensagem, né? Então, o que nós vamos fazer agora é exatamente observar o que foi dito, né, aqui na sua literalidade, para depois, então, verificarmos o que essa história tem de essencial para todos nós, né? Então, eles vão dizer assim: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então, nós vamos ver que o evangelista Marcos, ele registrou no seu capítulo 11, versículos 15 a 18, e nosso Mateus, né, no capítulo 21 do seu evangelho, 12 e 13, os versículos. Muito bem, então a gente vê, temos aqui a questão literal, né? A leitura da parábola. Vamos repetir, parábolas não existiram na sua literalidade. A parábola do bom samaritano, por exemplo, né? Então vamos verificar que aquilo ali foi um meio de Jesus falar, usando os recursos, usou Jerusalém, usou Jericó, usou a descida, usou o homem caído, né? Usou o sacerdote, o levita, o samaritano. Depois, o homem caído, né, que representa a humanidade. E também eu falo que ele representa a humanidade porque ele é anônimo ali, né? Então, quem era o homem caído? É o ser humano, mostrando que não importa o nível social, quem era ou quem, né? Quem era quem, não, isso não importa. Importa que é um ser humano que está precisando de nós. Então, essa sensibilidade do samaritano é uma grande mensagem para todos nós, mas que está lá numa história que não aconteceu. Eu até tomei conhecimento de que em Jerusalém existe um local para visitação, mas é cobrada essas visitas, né? E que ali teria sido a sede da hospedaria, daquele hospedeiro que atendeu o homem caído a pedido do samaritano. Isso é uma mentira muito grande, deslavada, porque não existiu. Parábola não é uma história de um acontecimento. É para deixar uma mensagem. E que mensagem a parábola do bom samaritano? Aliás, como todas as parábolas, elas têm um conteúdo essencial gigantesco, né? Um conteúdo moral. Então, a parte histórica, isso é apenas meio de passagem de uma ideia, de uma mensagem, né? Então, aqui também, agora aqui nós vamos ver, então, o absurdo daqueles que pensam que Jesus teria, como espírito puro que é,
teria assim, feito o que está narrado aqui, ou seja, chegado lá desrespeitando aos cambistas que ali estavam, ganhando o pão deles de uma forma, né? Enfim, estavam trabalhando, né? Ah, mas era dentro do templo, tudo bem, né? Mas isso não aconteceu, que a gente entenda bem. Muito bem, então, o que aconteceu? O que quer dizer essa parábola? Primeiro, nós vamos verificar que esse templo que é citado aqui não é um templo material, não é um templo físico. É o templo do nosso coração, o templo interno que nós temos. O que são os cambistas que estavam lá? Os cambistas representam exatamente esses que nós temos aqui dentro, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? A ambição, a cobiça, uma série de cambistas que fazem com que nós troquemos o essencial pelo existencial. Né? O essencial é o de Jesus, é aquilo que Jesus falou lá para Marta, né? Porque ele foi visitar lá a Marta e Maria, né? Que eram as irmãs de Lázaro, lá em Betânia, e ela ficou escutando Jesus. Né? Claro que Jesus estava falando de coisas espirituais. E Marta estava lá presa, querendo fazer a melhor comida para poder oferecer para o mestre, etc. E reclama para Jesus que Maria não vem ajudá-la. E Jesus vai dizer: Marta, Marta, por que estás ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte da vida? A melhor parte é aquela que diz respeito ao espírito, porque nós somos essencialmente um espírito. Só que estamos, né, eventualmente, num corpo carnal. Mas nós não somos o corpo. O corpo é um instrumento que eu, espírito, estou usando esse corpo que tem um registro de nome como Luiz Miller. Mas eu não sou esse corpo. Como nenhum dos irmãos que estão me ouvindo, nenhum dos irmãos, eles são aquilo que a gente olha e vê, mas a gente olha e vê apenas o corpo físico. É um instrumento. Né? E um belíssimo instrumento que nós precisamos aprender a respeitar, precisamos aprender a cuidar, como nós vamos ter uma página no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Nós temos que cuidar de nós como espíritos, mas temos que cuidar desse veículo importante que é o nosso corpo, né? Para que o espírito possa ter esse corpo o mais saudável possível para poder se manifestar. Então temos que tomar agora, por exemplo, a questão das vacinas, precisamos tomar as vacinas, né? Precisamos cuidar assim os sintomas que nós não conseguimos entender, procurar a medicina. Nós temos aí a medicina tradicional, temos as medicinas alternativas, né? Onde então podemos buscar o próprio centro espírita, que tem lá as palestras, que tem os passes, a água magnetizada. São recursos, né, que nós podemos buscar. Né? O próprio centro espírita pode servir também como assim uma alternativa. Né? Então, mas eu estou tratando com o médico. Não tem problema, você continua tratando com o teu médico, mas você pode, para ajudar o próprio médico a atingir os objetivos traçados por ele, trabalhar a tua questão. Você trabalhar, ouvir um pouco a palestra, tomar água, esperar que a espiritualidade de luz possa nos ajudar, para que o próprio medicamento possa ser ajudado, a espiritualidade também ajuda, para que aquele medicamento possa chegar no seu destino, né? Com mais eficácia. Né? Então, isso é importante, nós cuidarmos do corpo e, claro, o cuidado do espírito, então, isso é uma coisa. Né? Então, como é que nós vamos cuidar do espírito? Evitando errar, evitando pecar, usando esse termo mais comum, né? Evitando ter desamor no coração, né? Evitando essas coisas, né? Porque muitas vezes, em função desses cambistas que nós temos dentro de nós fazemos coisas assim que, como dizem o pessoal, nem Deus acredita.
de coisas às vezes tão tenebrosas, tão cruéis, né? Se a gente, graças a Deus, já não faz mais isso, mas a gente vê como isso está alastrado, né, no nosso orbe ainda. Mas graças à presença do Evangelho de Jesus, nós podemos fazer as grandes modificações. Mas só que esse templo interno, enquanto ele estiver com esses cambistas aqui dentro, né, nós fazendo trocas, né, trocamos Jerusalém por Jericó. O que isso quer dizer? Jerusalém representa lá na parábola a espiritualidade, Jericó, a materialidade. Quantas vezes nós trocamos, né, as questões espirituais, né, o momento de ajudar, o momento de compreender o nosso irmão, por um momento fútil, né, por uma atração fútil. E isso representa Jericó, né? Então, como lá o homem, lá na parábola, o homem caído, ele descia de Jerusalém para Jericó. Olha, a palavra descia já quer dizer que ele tinha trocado, ele estava descendo vibratoriamente. Não era apenas ali o aspecto físico, né? Então, aí é claro que quando nós trocamos a nossa Jerusalém pela Jericó do mundo, nós baixamos a nossa vibração e somos assaltados. Somos assaltados por entidades espirituais, somos assaltados por ideias que podemos pegar, inclusive, na televisão, em algum livro, porque nós ficamos com a nossa vigilância não a usando, né? Não a utilizando a vigilância. E aí começamos a aceitar ideias e sugestões do mundo. Então, as seduções do mundo, elas são muito fortes, né? E parece que conhecem o nosso ponto fraco, né? E aí acaba com isso, pela nossa invigilância, nós vamos dando ouvido, atendendo os reclames desses cambistas, né? O nosso orgulho não permitindo que a gente perdoe, a nossa vaidade fazendo com que nós pensemos que somos mais do que somos, né? Por quê? Porque atendemos mais os apelos da personalidade. E a personalidade não somos nós, assim como o corpo, nós não somos o corpo, nós também não somos a personalidade. A personalidade foi criada aqui, né? Uma espécie de ego para trabalhar aqui enquanto aqui estivermos, porém, na medida em que nós vamos despertando para as questões espirituais, nós vamos vendo que muitas vezes os ditames da personalidade não coincidem com os ensinos de Jesus. Então nós temos que ter cuidado para não aceitar essas sugestões, essas proposições que são apresentadas pela nossa persona, né? E muitas vezes é em função da vaidade que está ditando, né? Então nós temos o orgulho, temos a vaidade, nós temos a cobiça, muitas vezes fazendo que nós intentemos em direção a questões de conquistas materiais, né? Não observando os meios, né, que a gente vai utilizando, porque dentro dessa perspectiva, o que acontece? A nossa persona vai nos dizer que os meios, os meios justificam os fins, né? Então, ou os fins justificam os meios, né? E não é verdade. Para atingir, por exemplo, uma posição numa empresa, para que eu possa galgar aquela posição, eu preciso galgar de uma forma que eu não tenha que passar por cima de amigos, de companheiros, né? Não trair a confiança dos meus amigos. Então, essa cobiça, essa ambição desmedida, que a ambição é boa, né? Mas a ambição medida, a ambição desmedida é aquela que ela é meio maquiavélica, né? Porque a doutrina de Maquiavel era aquela que realmente os fins justificam os meios. Então, para chegar naquele fim, eu uso o meio que for, mesmo que eu passe por cima de pessoas, de amigos,
né, pessoas queridas nossas. Então, isso aí são esses cambistas, né? Que com a absorção nossa, a absorção nossa dos princípios cristãos que estão ali no Evangelho, no Novo Testamento, nós vamos ter elementos para expulsar esses cambistas de dentro de nós. Né? Que não é Jesus que vai fazer, mas são os ensinos dele aqui dentro de nós que vão fazer essa expulsão, que na verdade eu até prefiro a palavra transformação, né? Porque nós vamos transformando, né, o ódio em amor, né, o egoísmo em solidariedade, em fraternidade, assim por diante. Mas é preciso que a gente observe a necessidade de nós estudarmos o Evangelho de Jesus, lá nos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras espíritas que nos auxiliam, né, a entender a mensagem de Jesus. Né? Então, na verdade, ele vai dizer, ó, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, ou seja, em todo lugar, em todas as nações, essa casa de oração é aqui dentro. Não importa se você é brasileiro, se você é alemão, se você é chinês, se você, enfim, seja a nacionalidade que for, a nação que for, é esse coração, esse afeto, esse lugar dos nossos sentimentos, que é essa casa de oração, e nós não podemos permitir que esses cambistas se instalem. O grande problema é que, então, nós já temos instalado dentro de nós já temos esses cambistas, e nós não podemos fazer assim, que não entendemos, que não sabemos, e deixar com que eles possam fazer com que as nossas escolhas sejam regidas por eles. Né? Porque vai acontecer o contrário. Na medida que nós permitirmos que Jesus entre nessa nossa casa e seja esse divino hóspede, nós vamos ter essa regência amorável de Jesus através dos seus princípios. Mas é preciso limpar esta casa. Eu gosto de lembrar lá de Zaqueu, né? Quando ele está lá no sicômoro, Jesus pede para ele descer. Porque naquela posição que ele estava no alto. Ele estava no alto do quê? Do seu orgulho, da sua vaidade. Ele precisava descer para que Jesus para que ele pudesse hospedar Jesus. E diz lá a passagem que ele desceu imediatamente. A gente sabe que isso é um processo. Ele foi limpando o seu coração para que Jesus pudesse ser esse divino hóspede em sua casa. Assim somos todos nós. Então, nós também queremos e todos aspiramos, né, hospedar esse nosso Mestre Divino, tê-lo, né, dentro de nós, ser esse hóspede divino aqui dentro, né, a reger as nossas escolhas, né, com impulsos generosos e assim por diante. Só que para isso nós temos que fazer essa limpeza. Né? Por isso é importante o autoconhecimento, o autodescobrimento, para que a gente possa cada vez mais trabalhar, né, essa questão que a própria passagem propõe para todos nós. Fazer essa limpeza da nossa casa interna, da nossa casa mental, evitar os lixos mentais, né? Evitar essas questões de rancor, de ódio, de melindre, né? Enfim, de ressentimento, de mágoa. Isso tudo são sujeiras que está sujando a nossa casa interna, né? E essa é a proposta dos mercadores expulsos do templo, que nós possamos fazer esse trabalho de reciclagem para poder limpar a nossa casa e ter Jesus como nosso hóspede. Irmãos, nós estamos concluindo essa segunda parte dessa passagem muito bela, mas como eu disse, ela não deve ser
tomada nem ser entendida na sua literalidade. Até porque não existiu aquilo ali. Eu repito, é uma parábola que precisa ser compreendida, respeitada, interpretada como parábola, né? Para que a gente possa ir chegando no cerne da questão que está ali nessa mensagem, a nosso ver, muito bela. Aliás, como todas as mensagens de Jesus são belíssimas, e se nós buscarmos a essência delas, vamos encontrar o verdadeiro tesouro. Muito obrigado, meus irmãos, por compreender que nós, por circunstâncias tais, tivemos que fazer em duas partes essa passagem de hoje, nesse nosso vídeo de hoje. Mas com as melhores das intenções, esperamos que os irmãos possam nos compreender e fazer o estudo das duas partes, para que todos possamos entender cada vez mais a essência dessa mensagem de Jesus. Muito obrigado a todos, fiquemos todos com Deus. Que assim seja.